Questão 13 do exame de seleção para o Colégio Naval em 2014 para a turma de 2015. O assunto: limites máximos e mínimos de áreas comuns. Olá a todos. Nesta questão de exame para o Colégio Naval, ela envolve geometria plana e mais os conceitos de limites máximos e mínimos de área de interseção de duas figuras planas. Vamos olhar o enunciado então. Enunciado da questão 13. Suponha que ABC seja um triângulo isósceles com lado AC igual a BC e que L seja a circunferência de centro C, raio igual a 3, e tangente ao lado AB. Com relação à área da superfície comum ao triângulo ABC e ao círculo L, pode-se afirmar que, opções: A área não possui um valor máximo. A área comum pode ser igual a 5π. A área comum não pode ser igual a 4π. A área comum possui um valor mínimo igual a 2π. E, finalmente, a área comum possui um valor máximo igual a 4,5π. Vamos iniciar a resolução analisando a geometria da figura. Nós temos um semicírculo de raio 3 que intercepta com um triângulo isósceles CAB. A área em cinza é a área comum, a área de interseção. O triângulo ABC é isósceles, CA igual a CB. O lado que não é igual, é AB, é o tangente à circunferência de raio 3. Qual é o raio da circunferência? Dado do problema, é igual a 3. O que nós podemos falar em relação à área desse semicírculo? A área do semicírculo é a metade da área do círculo, portanto é igual a πr2 sobre 2. Mas como r é igual a 3, eu vou ter 9/2 de π, que é igual a 4,5π. Agora vamos investigar a área comum mínima. Ora, à medida em que o ponto A e o ponto B se aproximarem do ponto médio T, a área de interseção vai reduzindo, como é mostrado aqui na figura, até o ponto em que, continuando essa movimentação, os pontos A e B vão coincidir com o ponto T. Nesse caso, a área do triângulo vai ficar igual a zero. Só que não tem sentido em se falar de interseção de uma área que é igual a zero com uma semicircunferência. Não existe mais o conceito de triângulo isósceles. Então, muito embora a área tenda a zero, não existe triângulo isósceles no limite inferior. No entanto, eu posso afirmar que a área comum é sempre maior do que zero. Com relação à área comum máxima, a mesma coisa. À medida que A e B afastam-se do ponto médio, a área comum vai aumentando até um certo limite, que seria o limite dado pela semicircunferência, ou o limite do semicírculo, já que nós estamos falando de áreas. Mas, ao atingirem o limite, não há mais conceito de triângulo algum, não existe triângulo isósceles algum. Portanto, esse limite é inatingível. Não existe limite máximo ou área comum máxima. Apenas que S é menor do que 4,5π. Isso podemos afirmar. Conclusão:
Com relação à área comum, nós podemos afirmar que ela está situada entre 0 e 4,5 π, intervalo aberto à esquerda e à direita. Porém, conceitualmente, não há que se falar em área mínima e área máxima. Vamos examinar, então, as alternativas. Alternativa A. S não possui valor máximo. De fato, foi o que nós deduzimos. Essa alternativa é verdadeira, logo as demais têm que ser falsas. Vamos examiná-las. S pode ser igual a 5π? De maneira nenhuma. 5π estaria além deste limite à direita. Portanto, essa alternativa é falsa. C. S não pode ser igual a 4π. Não, S pode ser igual a 4π, porque 4π está entre 0 e 4,5π. Logo, essa alternativa também é falsa. D. S possui um valor mínimo igual a 2π? De forma nenhuma. O valor mínimo não é igual a 2π e nós não podemos falar em valor mínimo, como já deduzimos. Da mesma forma, não podemos falar em valor máximo igual a 4,5π. Então, as 4 opções últimas são falsas e a verdadeira é a primeira. Isto encerra o exercício, que é uma questão recorrente em concursos para instituições de prestígio. Por favor, então, revejam esta apresentação para absorverem o conceito. Se tiverem dúvidas, postem as dúvidas na plataforma EAD, Fórum de Dúvidas, e eu lhes atenderei em seguida. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.